Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou de trazer mensagem. Então, nós vamos apenas meditar um pouco na palavra de Deus. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 6, do versículo 5 até o versículo 15. Os irmãos abram suas Bíblias e acompanhem. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Estamos vivendo um momento em que nós estamos vendo uma mobilização muito grande para a oração. Pessoas que nunca foram chegadas à oração, nós estamos hoje vendo, buscando a oração. E isso é muito bom. Isso é muito bom, realmente precisamos orar e orar muito. E Jesus Cristo aqui, no seu Sermão do Monte, que eu gosto de chamar o Sermão do Monte de Jesus Cristo, que se encontra em Mateus 5, 6 e 7, como o manual do viver cristão. Se a gente quer saber como é que um cristão deve viver, leia esses 3 capítulos e viva segundo esses 3 capítulos estão ensinando. As palavras de Jesus Cristo aqui nesses capítulos realmente é um verdadeiro manual do viver cristão. Mas aqui nós vamos pegar apenas um pedacinho quando ele nos ensina como orar. Vamos aprender como Jesus Cristo nos ensinou a orar. Vamos analisar alguns pontos aqui que ele nos coloca. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 5 e 6, que Jesus Cristo nos orienta a termos humildade. Então, atitude de humildade. Ele enfatizando aqui a oração feita quando estivermos a sós com Deus. É muito mais importante. São o que temos nos versículos 5 e 6. Muitos existem que se preocupam muito com as aparências. Às vezes nem ora em casa. Às vezes quando chega em público faz aquelas orações quilométricas. Às vezes eu costumo até dizer, a nossa irmã Carol sabe disso, que às vezes quando eu vejo uma pessoa orando demais, às vezes é porque às vezes não ora em casa, não ora sozinho. E quando chega em público faz aquelas orações quilométricas. E não é simplesmente oração quilométrica, mas às vezes orações que fazem impostação de voz, usam agora certos jargões, querendo simplesmente impressionar os homens e não agradar a Deus. Jesus chama todos esses de quê? Observemos aí, hipócritas, no versículo 5, né? Ele chama de hipócritas. Não sejamos assim. Busquemos mais orar quando estamos a sós com Deus do que quando estamos em público. Esta é uma grande oportunidade que toda a humanidade está tendo para podermos buscar a Deus no oculto do nosso quarto, a sós com o nosso Deus. É uma boa oportunidade. Jesus Cristo prossegue nos ensinando. No versículo 7, ele nos recomenda a não usarmos de vãs repetições. As vãs repetições não é simplesmente o texto, o rosário dos católicos, não, que repete muitos Pai Nossos, vários Pai Nossos, várias Ave Marias. Mas nós vemos vãs repetições também no meio evangélico. Orações de evangélicos. São jargões que as pessoas repetem, escutam e ficam repetindo muitas vezes nas suas orações. Como muitas vezes
A gente escuta muito hoje em dia, eu determino. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem determina as coisas é Deus. Nós não podemos determinar nada. Temos de buscar o que? A vontade de Deus. É o que ele diz aqui no versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições. Vamos procurar ter cuidado com essas coisas, irmãos. Sabemos como orar ao nosso Deus. Não buscarmos agradar homens, mas agradar a Deus. Prosseguindo no versículo 8, ele diz mais ainda, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam, antes mesmo de pedirmos. Então não precisamos nos precipitar tanto. O nosso Pai Celestial sabe do que precisamos. Então não precisamos ter tantos cuidados em utilizarmos coisas humanas, buscarmos mais as coisas que vêm de Deus. Jesus Cristo, prosseguindo, no versículo 9, ele diz assim, portanto vós orareis assim. E aí começa o quê? A oração do Pai Nosso, é a oração modelo. A oração modelo não foi feita simplesmente para que decorássemos e repetíssemos, mas ela foi nos dar como modelo, para nos ensinar como orar. Examinemos o que é que Jesus Cristo quis dizer com esta oração. Vejamos, em primeiro lugar, ele começa dizendo no versículo 9, venha o teu reino, aliás, o versículo 9, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que devemos fazer ao orarmos ao Senhor é glorificar o nome de Deus. Não vamos precipitarmos estar só pedindo, mas comecemos a glorificar o nome de Deus. Irmos a Deus em oração pelo aquilo que Deus é, não para aquilo que Ele pode nos dar, mas para aquilo que Deus é. Glorifiquemos o nome de nosso Deus, santificando o seu santo nome. E prossegue ainda, segundo ponto, ele diz o quê? No versículo 10. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Precisamos buscar a vontade de Deus, não a nossa. Mas a vontade de Deus deve ser uma coisa primordial. Terceiro ponto, nós vamos aqui, depois de glorificarmos a Deus, depois de buscarmos a vontade de Deus, aí é que vem as nossas necessidades. Vemos no versículo 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Observemos que ele diz, o pão nosso de cada dia. Então é apenas aquilo que necessitamos, não supérfluo. Nós vemos muitas pessoas pedindo coisas supérfluas. Observemos que lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago já nos adverte a isso. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão começando a descobrir que buscavam o supérfluo. E vamos orar ao Senhor para que nós possamos realmente aprendermos o que é mais importante e deixarmos os supérfluos de lado. E pedirmos a Deus aquilo que necessitamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos de Deus. Quarto ponto aqui, nós vamos ver que ele faz, no versículo 12, vem, perdoa-nos as nossas dívidas. Aí vem agora o perdão dos nossos pecados. Eu já vi pessoas que até oram assim, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Precisamos ter cuidado. Não temos tanto multidão dos pecados, se Deus já nos perdoou. Mas vamos observar que para pedirmos o perdão dos nossos pecados, tem uma condicional. Observemos o que ele diz aqui. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o versículo 14 e 15 ainda completa. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isto é muito sério, irmãos. Muitas pessoas não levam a sério isso. E muitas vezes ficam com os corações cheios de mágoa, cheios de ódio no coração pelo seu próximo. Nosso próximo não é somente os nossos irmãos, não. São aquelas pessoas realmente que nos machucam, que nos maltratam. Aquelas pessoas que nós não gostaríamos de estar perto de nós. São elas realmente que nós devemos amar e perdoar. Precisamos buscar dentro do nonosso coração este perdão. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O perdão de Deus veio não porque nós éramos bonzinhos, mas ele veio porque
Jesus Cristo nos amou e Ele não nos julgou os nossos pecados, mas Ele nos perdoou e nos convida a estarmos com Ele. É isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós temos um padrão de conduta e queremos que todas as pessoas sigam o nosso padrão de conduta. E tudo que as outras pessoas fizerem pode ser o mais certo possível, mas não é segundo o meu padrão, então eu já as condeno. É assim que muitas vezes nós temos agido. Precisamos ter cuidado. Vamos buscar o padrão de Deus e não o nosso. Precisamos saber que não temos a razão absoluta, não. Só quem tem a verdade absoluta é só o nosso Deus. Nós não temos. Então precisamos abrir os nossos corações para perdoar. Vamos colocar os nossos corações voltados para aquelas pessoas que nós não gostaríamos de vê-las perto de nós. Vamos buscar a Deus em oração. E vamos perdoar estas pessoas. Vamos colocar os nossos corações em perdoar. Na leitura devocional do manancial de hoje, foi interessante que eu já tinha preparado essa palavra aqui antes de ver. E eu achei interessante que falou justamente disso, sobre o perdão. E eu copiei aqui um pouquinho desse pedacinho da nossa leitura devocional do manancial de hoje. Ele diz assim: quem se nega a perdoar, demonstra ser insensível ao perdão que recebeu de Deus. É isto aí, irmãos. Não vamos ter os corações endurecidos em liberar o perdão para o nosso próximo, mas vamos perdoar, como Cristo realmente tem nos perdoado. Que nós possamos perdoar também. E, finalmente, aqui no versículo 13, nós completamos mais na oração do Pai Nosso. Não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Então, vamos pedir agora ao nosso Deus que proteção contra o mal. E, finalmente, a oração modelo termina novamente glorificando o nome de Deus. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, vamos orar, sim. Mas buscando o quê? Humildade, abrindo o coração para Deus, para buscarmos fazer a vontade de Deus e não a nossa, e perdoando todos os que nos magoam e nos ofendem, desejando unicamente e somente a vontade de Deus. Seremos vitoriosos assim. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, meus queridos. Que bênção, né? Palavra do Senhor aos nossos corações. Depois, Ebenezer vai ler novamente e nós vamos orar por essas comunicações, por essas pessoas. Mas agora é um momento que nós vamos orar como nós fazemos comumente nos cultos de oração na igreja. Aí onde você está, pare um pouco, reflita e ore silenciosamente pelos pedidos que já foram feitos. Ore agora ao Senhor. Mentalize os seus pedidos e peça a Deus que escuta até no silêncio da nossa voz, mas ao pulsar do nosso coração, no pedir da nossa alma, Ele responderá. Peça agora.
por aquelas pessoas que têm perdido seus queridos por ocasião dessa pandemia. Intercedamos por eles, estão sofrendo muito. Peçamos pelas famílias, pelos desempregados, pelos enfermos, por aqueles que estão afastados de Deus, afastados dos rebanhos. Peçamos por eles. E agora, oremos mais uma vez. Meu Senhor, sei com todos esses pedidos, meu Pai, ajude todas estas pessoas, estas famílias. Ó Deus, que Tu possa interceder pelas Tuas causas. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos recebido muitas mensagens, muitas comunicações aqui. Dou graças a Deus, porque Deus nos deu esse vínculo de união e nós nos conservamos unidos em Cristo Jesus. Meus irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo 14, no verso 13 e 14, diz assim: Moisés, porém, disse... Muito bem, irmãos. Irmãos, desculpando aí o problema técnico, mas nós estamos voltando e já estamos para encerrar, e que o Senhor abençoe a todos vocês, lhes dê graça, bênção, e aguardem Deus que a vitória virá. É como está em Lamentações, no capítulo 3, no verso 26. É bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarde em silêncio. Não perca a esperança. A nossa esperança vem do Senhor. A nossa esperança está no Senhor, desde agora e para sempre, como canta o conjunto, o quarteto. Queridos, nós vamos encerrar com a bênção dos apóstolos. E até no próximo domingo, às 6 horas e às 18 horas, se o Senhor assim nos permitir, nos dá o seu consentimento, nós estaremos de novo nos vendo, nos comunicando, que a boa mão de Deus os acompanhe e que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder, as divinas, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, conosco permaneçam, desde agora e para sempre. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Diga amém. Amém. E agora, aquele abração no Senhor Jesus.